A paz do Senhor, querido povo de Deus. Amém? Tem alguns rostos novos aqui. Tem umas pessoas que eu não conhecia ainda. Louva a Deus por isso. Glória a Deus. Eu estava com saudade dos irmãos. Mas eu vou deixar vocês com saudade. Porque se eu deixo vocês com saudade, vocês pedem para o pastor Silvio deixa vocês me visitar lá e todos nós adoramos a Deus lá também. Amém? Amém. Irmãos, hoje quero falar com vocês sobre o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Hoje quero falar com vocês sobre o céu. Vou lhe convidar para abrir as Escrituras Sagradas em Efésios capítulo de número 2. Nós vamos ver o versículo de número 8 e 9. Glórias a Deus. Os irmãos têm orado por Ponte de Lima, irmãos? Meu Deus, misericórdia. Não ouviram, pois não? Os irmãos têm orado por Ponte de Lima, irmãos? Não minta. Não minta. Se não estiver orando, não é pecado, mas se mentir é pecado. Se não estiver orando, só começa a orar. Amém? Somos carentes da oração dos irmãos ali. Estamos pela graça e a misericórdia de Deus avançando, um dia de cada vez. Mas não tem sido fácil, irmãos. O diabo tem se levantado mesmo forte contra a obra em Ponte de Lima. Nós temos sentido diversas situações diferentes, tanto no mundo humano quanto no mundo espiritual. Quando nós começamos a pregar o Evangelho começa a libertar pessoas que antes estavam cativas do inimigo. A primeira reação que o diabo tem não é tentar resgatar, trazer de volta aquela pessoa que foi liberta, não. A primeira reação que o diabo tem é atacar o meio, a forma pelo qual o Senhor os libertou. Como consequência, a igreja de Deus. Não é o pastor Rocha, não é o pastor Silvio, não, é a igreja do Senhor. Então, é por isso que eu peço aos irmãos, ore, jejuem. Nós estamos agora no domingo Santa Ceia, a igreja toda lá vai estar em jejum durante o dia todo até a Santa Ceia. Nós vamos acabar o jejum juntos com o corpo e o sangue de Cristo. Sinta-se à vontade para me acompanhar nessa. Amém? Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Pai querido, Deus de misericórdia e graça. Peço ao Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, que ilumine os nossos olhos e ouvidos, as nossas mentes e o nosso coração, para que esta palavra, meu Deus, seja edificante para esta igreja, que essa palavra encontre em cada coração aqui, meu Pai, um terreno fértil, para que ao ser semeada, possa enraizar, germinar, crescer e dar frutos. Suplico ao Senhor que o Teu Espírito Santo seja a luz, a lamparina desse texto hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar essa noite lhe fazendo uma pergunta. E é uma pergunta que tem que ser simples para você responder. O céu existe? O céu existe? Amém? Tu tens certeza disso? Amém. Eu também, glória a Deus. Amém? Agora, qual que é o parâmetro para nós entrarmos no céu? O que é pedido de nós para nós entrarmos no céu? Você consegue me responder? Aceitar Jesus? Mas o que é aceitar Jesus? É levantar a mão e falar, eu aceito? O parâmetro estabelecido por Deus, através das Escrituras Sagradas e através de Jesus, é a perfeição. É nos pedido para sermos santos, perfeitos, irrepreensíveis neste mundo. Perfeição. Se o céu existe, e nós temos um parâmetro para entrar no céu, glória a Deus por isso. A Bíblia também deixa claro que já há pessoas no céu, não é, pastora Ana Sique? Já há pessoas no céu.
A Bíblia nos ensina que o justo, quando morre, a alma sobe aos céus. Não fica dormindo, não. Sobe aos céus. Doutrina do sono da alma é uma coisa estranha, nova, que a igreja toda a vida tem que ser contra, porque as escrituras são contras. Rico e Lázaro. Lázaro foi pro seio de Abraão, céu. E o rico? Não foi porque era rico, não, tá, irmãos? É porque o homem era mau. Não é pela riqueza, não. Calma lá. Que Deus lhe abençoe, você seja rico e você abençoe a vida desse pastor. Glória a Deus. Então agora nós temos um novo problema. Se há pessoas no céu, como a Bíblia diz que há, e eu creio que há, eu tenho certeza que há, porque a Bíblia diz que há. Essas pessoas foram perfeitas? Não. Porque eu e você também não somos. E então, querido evangelista César, temos nós uma discrepância aqui? Porque o céu existe. É pedido perfeição para estar no céu. Já tem pessoas no céu, só que ninguém é perfeito. E então, como explicar isso? E é sobre isso que eu quero falar com você esta noite. Perfeição, o parâmetro exigido para aqueles que vão entrar no céu. É preciso sermos perfeitos. Só que nós nascemos imperfeito, porque a Bíblia vai nos dizer que todos nós nascemos em pecado. E a Bíblia também diz que o pecado faz a separação do homem a Deus. E a Bíblia vai além, a Bíblia ainda vai nos dizer que toda alma que pecar, essa morrerá. E é pedido que sejamos perfeitos para entrar no céu sem pecados. Vocês começaram a entender o meu dilema quando me deparei com isso. Mas olha, esta perfeição, ela é encontrada em um lugar. Ela é encontrada no unigênito de Deus, que foi morto em uma cruz, cujo sangue, a graça superabundou para uma humanidade imperfeita, que não merecia sequer estar aos pés do Salvador, que assim como João não era digno sequer de atar as sandálias do Mestre. Mas através do madeiro, a graça de Deus, e é por isso que somos salvos pela graça, isso não vem de nós. A graça de Deus superabundou sobre a humanidade. E então agora o pobrezinho do pastor Rocha, pecador, pode ter os seus pecados lançados em Cristo no madeiro. E pelos pecados terem sido lançados em Cristo no madeiro, a justiça, onde antes havia injustiça. A perfeição, não do pastor Rocha, não sua, de Cristo, onde antes havia sim a minha imperfeição. Meus irmãos, esta santidade em Cristo, essa perfeição de Cristo, ela tem um efeito em nossas vidas. Ela vai nos levar como cristãos a amar a Deus acima de todas as coisas. E mais, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É este o motivo que nós vemos João desesperado por não ter sido digno de abrir os selos, lá em Apocalipse capítulo 5. Se a mídia for rápida e conseguir me acompanhar, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 4, vai nos dizer: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler nem de olhar para ele. Nem de o ler, nem de olhar para ele. João se desespera com essa visão, porque estava ali algo que precisava ser lido. Estava ali algo que tinha sido dado por Deus para a humanidade. E João olha em volta e só tem gente perfeita. João foi levado aonde? Nessa visão? E João olha e só tem gente perfeita em volta de João. E ele se desespera.
os selos, tinha um único, só Ele, o leão da tribo de Judá, o Deus que se fez homem, a terceira pessoa. Ele estava lá no céu e Ele desatou os selos. Ele é digno de abrir o livro e de ler o que estava ali. Nós sabemos, meus irmãos, que embora possa ter muitas pessoas no céu, como a Bíblia deixa claro que há, embora esta congregação hoje esteja bonita com vários rostos, todos são imperfeitos. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: e por que você tem deixado o fato de ser imperfeito atrapalhar você e Deus? Porque não é segredo para você, não é segredo para mim que nós somos imperfeitos. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Quantos pecados eu cometo inconsciente. Quantos outros tomo consciência. Isso não sou só eu. Todos nós. Se eu saísse perguntando um a um, tenho certeza que você conseguiria me apontar no mínimo 3 pecados que você tenha convicção que cometeu hoje. Ah, pastor, eu não fiz. Quer que eu te prove? Você olhou, mesmo que rápido, da forma que não era para olhar. Você pensou, mesmo que involuntário, o que não era para ter pensado. Você espraguejou o teu próximo, mesmo em pensamentos. E por que isso é pecado? Porque a graça é pior do que a lei, meus irmãos. A lei tinha que consumar. A graça, basta pensar. Exemplo, adultério. Na lei, era precisado consumar. Cristo diz que, se desejar, já consumou. A graça não é motivo para nós vivermos deliberadamente e relaxadamente, pelo contrário. É motivo para nós nos aproximarmos mais de Cristo, nos apressarmos mais em correr de nós mesmos e se chegar aos pés do Senhor. É motivo de nós nos escondermos mais debaixo das asas de nosso Senhor. É motivo de nós buscarmos mais os pastos verdejantes que o salmista diz, e bebermos mais da água que corre do trono de Deus. É motivo para nós cuidarmos mais do altar da nossa vida, porque ele deve queimar todos os dias, constantemente. O fogo arderá e não se apagará. Mas precisa cuidar do altar. O sacerdote tinha que cuidar. A lenha tinha que ser posta, o holocausto tinha que ser colocado. A graça exige mais de nós, porque exige perfeição. Meus irmãos, a Bíblia é clara em nos ensinar, como dei o exemplo para vocês do rico Lázaro em Lucas 16, 19 a 31. Que um dia todos nós vamos morrer. Todos nós. Salvo se Cristo voltar antes. E aí eu digo como o evangelista Pablo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se Ele não voltar até eu e você termos os nossos dias findados, cessados, nós vamos morrer. Só que quando nós morrermos, não vai ter mais tempo para nada. Não vai ter mais tempo de olharmos para o nosso cônjuge. Perdão, porque eu tirei. Eu te deixei magoado, eu te zanguei. Não vai ter mais tempo de olharmos para os nossos filhos, abraçarmos eles e dizer: olha, o papai e a mamãe errou. Perdoa, foi um momento de ira. Não vai ter mais tempo de abraçarmos aquele amigo, aquele ente querido, trazermos no conforto do nosso peito,
Falando, olha, você é importante demais para mim e para Deus também. Não vai ter mais tempo de dobrarmos os nossos joelhos ou de fecharmos os nossos olhos e dizermos perdão, Senhor, porque eu pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas meu Deus, me aceita pelo menos como servo. O tempo vai ter terminado. E num piscar de olhos, a sua alma que estava aqui consciente, vai estar consciente. Ou com Deus no paraíso, gozando, glorificando e exaltando-o para todo sempre. Santo, santo, santo és o Senhor. Ou então, viverá eternamente, sendo atormentada no inferno por toda a ira de Deus. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo. E a verdade que é só a graça que pode nos tirar deste triste destino condenatório que paira sobre a humanidade, porque todos nós nascemos pecadores. E Deus foi tão sábio que Ele fez isso de forma que não fosse depender de nós. E agora eu quero trazer um conforto para você. Deus já sabia. Deus já sabe de todos os seus pecados. Mesmo os que você não cometeu, Ele sabe porque Ele está acima do tempo. Ele é eterno. O tempo foi criado por Ele. Tudo que é temporal já está aos olhos do Senhor. Deus é soberano. E Ele já sabe. E Ele é tão sapiente, tão inteligente, que Ele estabeleceu que não dependeria de você, mas sim de Cristo, a sua salvação. Ele estabeleceu que Ele daria a graça através de Cristo que salvaria a humanidade e que brotaria no coração do homem a fé, para que o homem crendo respondesse positivamente a Ele. Mas primeiro Ele, a salvação é vertical, não é horizontal. Então Ele primeiro colocou a fé no teu coraçãozinho pecador, para que você reconhecesse que é pecador e reconhecesse a Ele como o Senhor. Então Ele te atrai de uma forma irresistível aos seus pés. E uma vez que você responde ao seu nome positivamente, Ele fala, vem, bendito de meu Pai. Entra no redil, no curral que eu tenho preparado. Toma os pastos verdejantes que eu te prometi. Recebe a vida e a abundância que há. Vem. Porque eu estava te esperando. Você estava perdido e foi achado. Não há na Bíblia Sagrada uma única passagem que diz que você é salvo por você mesmo. Todas as menções de salvação em relação à vida eterna diz que você foi salvo. Quem é salvo foi salvo por alguém. Ninguém se auto-salva. Nenhum perdido se encontra sozinho, encontra? Não, né, Gabi? Nenhum doente se cura sozinho também não, que eu saiba não. Ele opera, Ele faz. Ele garante que no final de tudo, você esteja firme apesar dos seus pecados e fraquezas. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, já estou terminando. A evidência de que, mais evidências de que nós, ao morrermos, vamos para o céu. E eu vou frisar muito isso a partir de agora, nesse restinho, porque eu tenho como um conceito básico do meu ministério combater tudo e qualquer heresia que é pregada na casa de Deus, que, para mim, um pastor falha miseravelmente quando ele se posiciona a favor do que é errado. Isso pode ser uma vírgula, como também
uma doutrina inteira. Em Apocalipse, capítulo de número 6, nós ainda temos na visão de João, que João vê os justos, os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro, debaixo do trono de Deus. A partir do versículo de número 9, nós podemos ver que quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quem são esses, eu te pergunto? Se não os justos, os santos, a igreja. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e dos seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Já quem foi morto está lá. Os irmãos que ficaram na terra, as testemunhas, os baluartes da verdade, da justiça de Deus, os pregadores e pregadoras do evangelho, os filhos e servos de Deus, ainda estão sendo acrescentadas almas no céu, porque eles ainda estão respirando. A alma vai para Deus depois de morto. Por isso que Paulo diz que para ele o morrer com Cristo é lucro. Não obstante a isso, podemos ainda citar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E aí Jesus olha para ele e acrescenta. Aliás, ele olha para Cristo e acrescenta: Jesus, lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha a resposta de Cristo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não foi quando Cristo voltasse em glória que Cristo disse, não, hoje vai estar comigo no paraíso. Mas pastor, a Bíblia não diz que todos vão passar pelo julgamento? Diz. Ei, quando você estiver diante do trono branco, quem vai ser julgado? Vai ser você ou Cristo em você? Porque a Bíblia deixa muito claro. E isso é, meu querido evangelista, outra coisa que eu amo na crucificação. A Bíblia deixa muito claro que Deus fez Cristo pecador por um segundo, por um instante, para que eu e você pudéssemos ser santos. Como assim, pastor? Isso é mentira, é heresia. Presta atenção. O que estava sobre Cristo no madeiro? Os pecados de todos aqueles que creram, que creriam e que haverão de crer. Aquela bola imensa, nojenta de tudo, qualquer pecaminosidade, depravação, tudo aquilo em cima de quem? De Cristo. Antes da crucificação, Deus arregalava o olho e olhava para você lá de cima. Ele só via o pecado, só via a imundície em você. Ele olhava para Cristo, só santidade. Depois da crucificação, ele olha para você e vê o que em você? Cristo. Porque o seu pecado está na cruz, estava com Cristo. E ele olha para Cristo na cruz e vê o quê? Os pecados de todos os seus servos, de todos os seus filhos. E é por isso que Cristo diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Era o pecado de toda uma humanidade. Essa é a doutrina da dupla substituição. Ao tempo que Deus substitui, pegando a santidade, a justiça, tudo que há de bom em Cristo e colocando sobre nós que somos imerecedores, Ele pega tudo que há de ruim em nós, tudo que nos condenava, todo pecado, todo ato podre, todo pensamento perverso, e coloca em Cristo para que aquilo seja, que Ele possa ali derramar toda a sua ira contra o pecado.
para que eu e você pudéssemos nos achegar ao seu santo trono e um dia religados com Deus dizer: Santo, Santo, Santo és o Senhor, meu Deus. Apocalipse 8:3. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono de Deus. Meus irmãos, uma vez que nós defendemos isso biblicamente, apresentamos essa verdade bíblica, nós desmentimos então a falácia da psicopaniquia ou da doutrina do sono da alma. E por que eu estou desmentindo isso? Porque isso é uma doutrina nova que surgiu na Arábia e ganhou forças, principalmente com o Adventismo e com a Igreja dos Mórmons. E por que eu estou falando isso? Porque a sua alma precisa viver. A sua alma precisa estar desperta, meus irmãos, acordada, seja aqui ou em glória. Seja aqui ou em glória. Porque quando nós estamos dormindo em casa, com os olhinhos estão fechados, vem à nossa mente tantas coisas, Deus nos fala ali, nos mostra tantas belezas, tantas coisas. Não é comum vermos não é estranho, vermos irmãos contando testemunhos lindíssimos de coisas que Deus nos deu durante o sono. Porque a alma está desperta. A alma não dorme. A alma está desperta, glorificando, louvando, exaltando a Deus. E de duas uma: ou a sua alma está desperta, louvando, glorificando e exaltando a Deus, ou ela está desperta, maquinando mal com o diabo. De duas uma: ou a minha alma canta louvores ao Senhor o tempo todo, ou ela está distante demais de Deus e próxima demais da condenação que há no diabo. Sabe o muro? Derruba ele. Não fique em cima dele, não. Derruba, e de preferência passa com o trator da palavra, das escrituras por cima, despedaça tudo. Pastor Silvio já disse e repito: o muro é coisa do capeta, é coisa do diabo. Não tem meio termo. Você é chamado para viver em obediência, em santidade e em perfeição em Cristo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor meu Pai, meu Deus, eu tenho tanto a te agradecer, tanto a te louvar, tanto a te bendizer, ó Pai. Senhor, nada que eu faça, nada, meu Deus, que esteja ao meu alcance consegue compensar ou de qualquer forma ser digno de tamanha graça e misericórdia que o Senhor me deu através do seu Filho. Pai, eu só posso te agradecer e te louvar. Eu só posso, meu Deus, sentir alegria, júbilo e prazer em cantar os mais belos hinos e poesias ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, meu Deus, que foi pela sua única vontade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, que o Senhor, Pai, aprove puxar-nos do pecado que encontrava-nos e nos pôr sobre esta rocha viva e verdadeira. Pai, perdoa os meus momentos de fraqueza e os meus momentos, meu Deus, de perversidade. Molda-me mais ao exemplo do seu Filho, molda-me mais ao exemplo de Cristo. Reduz-nos, ó Pai, a pequenez que há em nós, para que quando pequenos formos,
possamos encontrar a grandeza do seu Filho e nos pôr de pé, confiando exclusivamente na sua bondade e vontade. Peço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Senhor, que as suas infinitas graças e misericórdia recaia sobre essas vidas. Meu Deus, que o teu Espírito toque estes corações e revele a eles, traga a eles, meu Pai, a certeza da salvação que há no Senhor. Que possam eles descansar, tendo a convicção que o Senhor começou e que o Senhor vai terminar. Meu Deus, te louvo, te engrandeço e te exalto, pedindo, ó Pai, que o Senhor continue conosco no decorrer deste fim de semana. Em nome de Jesus. Amém.